Os defensores da doutrina de 1914 conhecem muito bem esse texto que eu vou ler aqui, de Ezequiel 21, do 25 em diante, que mostra quando a casa de Davi, ou o tabernáculo de Davi, sofreu uma ruína, ou caiu. Ezequiel 21, do 25 em diante, as palavras dirigidas ao rei Zedequias. E no que se refere a ti, ó mortalmente ferido maioral iníquo de Israel, cujo dia chegou no tempo do erro do fim, assim disse o soberano Senhor Jeová: remove o turbante e retira a coroa. Esta não será a mesma. Põe no alto o rebaixado e rebaixe o que estiver no alto. Uma ruína, uma ruína, uma ruína farei. Também quanto a esta, certamente não virá a ser de ninguém, até que venha aquele que tem o direito legal, e a ele é que terei de dar. Então, aqui mostra o evento. A data nem é muito importante, o que importa é o evento. Quando o trono de Davi, da dinastia de Davi, sofreu então essa ruína, uma ruína, conforme diz o texto. A casa de Davi caiu, a dinastia de Davi caiu. A pergunta é, essa casa de Davi ficou caída por 2520 anos? Será que é isso que a Bíblia ensina? Que o trono de Davi, que simbolicamente era o trono do próprio Jeová, ficou vago por 2520 anos? Será que essa condição da casa de Davi ficar uma ruína, uma ruína, uma ruína, durou 2520 anos, conforme é proposto na hipótese de 1914? Bom, a Bíblia ela interpreta a si própria, e a resposta está na própria Bíblia. Então, se nós formos aqui em Atos, capítulo 15, Atos 15, os versos 14 em diante, do 13 diz o seguinte: depois de cessarem de falar, Tiago respondeu dizendo: homens, irmãos, ouvi-me. Simeão, Pedro, tem relatado cabalmente como Deus, pela primeira vez, voltou a sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome, um povo para Jeová, seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas. Quer dizer, com isso se cumprem as palavras dos profetas. Assim como está escrito: depois dessas coisas, voltarei e reconstruirei a barraca de Davi, que está caída, e reconstruirei as suas ruínas e a erguerei de novo. Então, quando que a barraca ou a tenda de Davi sofreu ruína? Foi lá quando nós lemos em Ezequiel, no capítulo 21. Lá o reino, o trono de Davi sofreu derrocada. Só que aqui Tiago está falando que o fato de povos, dos gentios estarem se convertendo ao cristianismo, os gentios estavam se tornando testemunhas de Jeová, isso estava em harmonia, porque estava se cumprindo a profecia que dizia o seguinte, que a barraca, o trono de Davi, essa palavra tenda ou barraca nas escrituras significam uma dinastia, um governo, um reino, conforme eu tenho mostrado em vários artigos no meu blog. Então Tiago fala que, olha, esses gentios estão sendo convertidos, estão se tornando testemunhas de Jeová, estão levando o nome de Jeová, porque está em harmonia com a profecia de Amós 9:11, que falava que Deus reconstruiria o reino de Davi, a barraca de Davi, justamente para que pessoas das nações pudessem buscar a Deus. Olha só, o verso 17 fala: a fim de que os remanescentes dos homens possam buscar seriamente a Jeová, junto com pessoas de todas as nações, pessoas chamadas por meu nome, diz Jeová, que está fazendo estas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Então, o fato de pessoas estarem sendo chamadas pelo nome de Jeová, pessoas das nações, é prova inquestionável de que o trono de Davi, a barraca de Davi, foi reerguida, não ficou caída naquele estado anterior. Então, o trono de Davi de forma alguma ficou vago, o reino de Davi não ficou desocupado por 2520 anos, conforme se fala na doutrina de 1914.
É bem interessante, essa semana eu adquiri essa tradução da Bíblia da Linguagem de hoje. É interessante como ela reza esses versos também. Diz assim, no verso 14: Simão Pedro acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, quer dizer, pelos gentios, escolhendo do meio deles um povo que seria dele, quer dizer, um povo por seu nome, testemunhas de Jeová. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, quer dizer, se cumpriu e vem se cumprindo desde o primeiro século. Pois as escrituras sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor Jeová, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Quando que caiu? Caiu lá em 607, muito bem, lá quando Babilônia invadiu Jerusalém. Uma ruína farei, e fez. Só que ficou uma ruína por 2520 anos. Tiago está falando que deixou de ser uma ruína justamente o fato que comprova que não era mais uma ruína, é que o Espírito Santo estava sendo derramado também sobre pessoas das nações, não judeus. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos, além dos israelitas, que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou estas coisas desde os tempos antigos. Então, o fato de pessoas das nações estarem se tornando cristãos, estarem se tornando testemunhas de Jeová, esse fato, esse evento, mostra que o trono de Davi foi restabelecido, foi reerguido, conforme mostra a profecia. Então, não tem como dizer que o trono de Davi ficou vago ou ficou arruinado por 2520 anos até 1914. Isso não está em harmonia com a exegese da Bíblia, com o que a Bíblia nos diz. Quem que ocupou o trono de Davi? Foi Jesus Cristo. Lembra quando Salomão, a Bíblia fala lá em Crônicas, que Salomão passou a sentar-se no trono de Jeová? O mesmo se deu com Jesus Cristo. Jesus Cristo passou a se sentar no trono de Jeová. Quando Jeová disse para Jesus Cristo: Filho, senta à minha direita, à destra, no meu trono, está no imperativo, senta-te, assenta-te. Jesus, obedientemente, sentou. Aquele que senta no trono é o quê? Quem senta no trono é o rei, é o imperador, é o Senhor. Essa palavra Senhor com S maiúsculo, uma maiúscula alegorizante, significa que é o cargo máximo de líder. Então Jesus Cristo, ele passou a sentar no trono de Jeová, restabelecendo o reino de Davi. E é lógico que o reino de Deus é celestial, não era lá em Jerusalém terrestre. Mas o fato é que Jesus se tornou o rei do reino dos céus. Quem entronizou Jesus? Foi o próprio Jeová. Jeová que disse: senta aqui à minha destra. Então, Jesus Cristo, conforme fala 1 Pedro 3:22, fala: Jesus Cristo, que foi para o céu. Então, Jeová ressuscitou Jesus Cristo. Jesus foi para o céu. E Jesus está do lado direito de Deus. Jeová que mandou Jesus: senta à minha direita, senta no meu trono. Aquele que senta no trono é rei. Rei do quê? Do reino que Jesus pregava, do reino dos céus. O texto continua. Então Jesus foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Então Jesus se tornou o rei do céu, dos domínios de cima. Lembra que Jesus Cristo falou: vós sois dos domínios de baixo, eu sou dos domínios de cima. Então Jesus foi para o céu e Jeová oficializou o reinado de Cristo, que ele falou: tu mesmo disseste que eu sou rei. Jeová oficializou quando disse: senta aqui à minha direita, no meu trono. Por isso que em Revelação 3:21 fala que Jesus fala assim: eu venci, e ele venceu o mundo, e me assentei no trono de Deus.
Então, quando Jesus se sentou no trono, à destra de Deus, à destra de Jeová, Jesus assumiu o reino dos céus. Então, isso foi Jeová que concedeu para ele. Por isso que em Atos, Pedro falou que toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus, Jeová, o fez Senhor com S maiúsculo, maiúsculo alegorizante, significa ele tem o cargo máximo, ele é o imperador, o César, o Augusto do reino dos céus. Então, o trono de Davi, de forma alguma, ficou vago por 2.520 anos, conforme disse lá Tiago. O fato de pessoas das nações estarem recebendo o Espírito Santo, se tornando pessoas chamadas pelo nome de Jeová, Tiago falou, isso concorda, que está escrito que o trono, o reino de Davi seria restabelecido, reerguido, e isso se deu por meio de Jesus Cristo, que Jeová o ressuscitou. Jesus foi para o céu e Jeová deu a ordem a Jesus Cristo, senta aqui no meu trono, à minha direita, reina no reino dos céus. Jesus passou a reinar então sobre anjos, sobre as autoridades nos céus, na Jerusalém celestial. Por isso que Paulo escreveu em Colossenses, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Nós imaginamos, você imagina Cristo sentado aonde? Num trono, não é verdade? Deus está sentado no trono. Deus mandou o seu Filho Jesus sentar à destra dele, no trono. Jesus falou aqui em Revelação 3:21. Aquele que vencer, considerei assentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci. Lembra que ele disse, eu venci o mundo? Eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha, se Jesus recebeu a ordem de Jeová para sentar no trono de Deus, quem senta no trono, sentar no trono é ser entronizado. A palavra entronizar é sentar no trono. Quem senta no trono é rei. A rei da onde? Jesus é rei do reino dos céus, dos domínios de cima. Ele falou, eu sou dos domínios de cima. E ele foi lá oficializar o reinado dele, que começou desde quando ele ascendeu aos céus, do reino dos céus. Isso começou a presença de Cristo aqui na terra? Não. A presença é óbvio que não. A presença é quando o reino dos céus exercer jurisdição alçada aqui na terra, no governo do mundo. Quando o reino de Deus exercer jurisdição aqui na terra, no mundo, aí começa a presença do reino de Deus, a alçada, a jurisdição do reino de Deus aqui no mundo. Porque, por enquanto, como o povo de Jeová bem sabe, entrega milhares de panfletos, quem realmente governa esse mundo ainda é o diabo. Quando Revelação se cumprir, Revelação 11:15, quando Revelação 11:15 se cumprir, fala, o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, está falando da jurisdição dos domínios de baixo, do governo do mundo, que por enquanto está nas mãos do diabo, conforme as próprias testemunhas de Jeová, o povo de Jeová sabe muito bem. Mas o reino dos céus foi dado a Jesus Cristo após Jesus ascender aos céus, quando Jeová, o Pai, disse, meu filho, senta aqui, senta no trono. Aí os anjos ficaram sujeitos a Jesus Cristo. Jesus se tornou o rei Davi celestial, na Jerusalém celestial.